Noite Alvinegra aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, você está no meu canal onde encontro o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Noite Alvinegra, vocês sabem que ele entra no ar sempre entre as 18 e as 20 horas aqui no canal do TF, que você encontra tudo sobre o Glorioso. Tempo feio, vocês vão ouvir chuvas e trovoadas aqui no meu canal. E o tema do vídeo de hoje, vocês já puderam ler aqui no título. A mídia, ela menospreza o Botafogo? Por que a mídia menospreza o Botafogo? Por que a mídia persegue o Botafogo? Ou ela não persegue o Botafogo? Isso é coisa da cabeça de botafoguense? Existe o menosprezo com o alvinegro? O alvinegro é tratado com deboche? Vamos falar sobre isso nessa noite alvinegra de hoje, mas eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Ajudem aí, estamos aí com 74 mil, tô até confundido aqui, e 100 inscritos. Continue me ajudando pra gente ver se conseguimos aí bater neste mês de fevereiro, que é carnaval, então mês mais curtinho. A meta tá baixa, coloquei a meta um pouco mais baixa, pelo menos 80 mil inscritos. Conto com vocês, então 250, 300 por dia, a gente consegue bater esta meta bem marota. Continue dando essa moral para o canal do TF, continue dando essa moral para o Thiago Franklin, continue dando essa moral para o Botafogo, porque aqui é um canal onde o Botafogo nunca será menosprezado. O Botafogo sempre será tratado com dignidade, porque ele é feito por um jornalista que é botafoguense, que ama o Botafogo acima de qualquer coisa. Desde ontem a gente tem lido muitas coisas nos grupos do WhatsApp, tem visto muitas coisas em relação ao menosprezo do Botafogo, em relação à situação que o Botafogo é tratado, a situação em que o Botafogo ele é, digamos que, vamos colocar de uma maneira bem clara para vocês, como o Botafogo ele é mencionado na mídia. Muitas vezes a gente pode enxergar algumas dessas ações como elas sendo perseguição. Talvez, o caso do Juca Kfouri eu vejo como perseguição, porque sempre que ele pode, que ele tem alguma possibilidade de criar algo contra o Botafogo, ele cria. Sempre fez isso e sempre fará isso. Ele só não fez esse tipo de situações de busca por digamos que algo para prejudicar o Botafogo, algo para atacar o Botafogo, quando seu amigo Bebeto de Freitas foi presidente do Alvinegro. Foi o único momento que você tinha paz entre Juca Kfouri e a Estrela Solitária. Aí você se pergunta, será que isso acontece porque o Juca ele é corintiano e o Corinthians é freguês histórico do Botafogo? Não sei. A gente vê outras situações de menosprezo. Quando... Hoje, se a gente analisar, vamos analisar de uma maneira fria. Vou colocar num bloco os setoristas do Botafogo. Uma coisa que eu peço para vocês, respeitem muito os setoristas do Botafogo. Não importa se o cara torce para o Coriçaba e cobre o Botafogo. Esta pessoa... ele vive do Botafogo, ele vivencia o Botafogo, ele está ali pelo Botafogo, ele está cobrindo aquele clube, ele acaba tornando-se parte. É a mesma coisa de um jogador quando está vestindo a camisa do Botafogo, vamos colocar assim. Vocês acham que o Bruno Nazário era botafoguense na infância? Vocês acham que o Honda, vamos colocar o Honda, nem sabia da existência do Botafogo quando ele era um japonesinho, um micro japonês, lá em Tóquio, sei lá, se ele era de Tóquio, Shizuoka, de Kobe, não sei de onde que o Honda era. Mas vocês acham que ele era botafoguense? Mas a partir do momento que ele vai vestir a camisa do Botafogo, ele vai ser tão botafoguense quanto eu e quanto você. Simples. E o setorista que cobre o Botafogo, ele acaba virando botafoguense. Conheço um caso de um grande jornalista, de um grande setorista, que eu não vou falar o nome, por questões de ética, que ele era vascaíno e virou botafoguense, e botafoguense dos grandes, fanático, depois que ele começou a cobrir o Botafogo. Não vou citar quem é. Mas eu falo uma coisa com vocês. Essa perseguição, digamos que
tendenciosa maneira que a mídia trata o Botafogo é algo bem complexo. A gente vê de alguma maneira, por exemplo, o Flamengo é o querido, pode fazer o que quiser que não será atacado. Quando é atacado, é assim, ó, olha, Flamengo, não sei o que, é com medo. O Vasco tá no nível do Botafogo ali, dos ataques. Se o Vasco dever 1 mês de salário, vira guerra. O Fluminense, digamos que é o clube que a mídia, ela meio que não ataca, mas ela deixa ali. Se for conveniente em algum momento ser atacado e ser criticado, ela vai fazer assim. Mas se não for conveniente, se for mais interessante você deixar como aquilo está, deixar o Flusão como está, vai ficar. Mas Botafogo e Vasco da Gama são sistematicamente atacados em relação a tudo. Botafogo é um clube que não pode dever, e claro que não pode, evidente, mas o Botafogo não pode cometer um erro. Soube que um clube, o Flamengo, por exemplo, uma apuração do Matheus Mandi, não sei se você já colocou no Twitter dele, se ele vai colocar, se ele está apurando mais, não vou citar o jogador, tem jogador do Flamengo que entrou na justiça com as fundos de garantia, e você não vê nada. O Flamengo, quando atrasa alguma coisa para algum esporte, você não vê nada, você não vê críticas. O Botafogo é atacado constantemente. De alguns, eu vejo que é uma perseguição mesmo. Eu vejo que é algo direcionado. A matéria da Gabriela Moreira foi muito estranha ter acontecido no dia que aconteceu. Naquele entusiasmo após uma vitória. Claro, como equipe reserva, jogando mal, etc. Mas era um período de pautas, só pautas positivas para o Botafogo. Honda conseguiu entrar na justiça e vai desbloquear o dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Gabriel Cortez, vitória em clássico, 3 vitórias consecutivas, o time está respirando, o time com possibilidades. E numa segunda-feira marota, acordamos com essa informação. Ao contrário do que a Gabriela colocou no seu Twitter hoje, essa informação já estava rodando, tanto é que eu fiz um vídeo dia 11 de janeiro falando sobre isso, sobre esse ofício, sobre esse bloqueio que aconteceu. Todo mundo sabia que dia 27 chegou lá um oficial de justiça querendo embargar a votação, todo mundo sabia disso. E misteriosamente, porque o Honda conseguiu abafar um pouquinho o efeito Gabigol e a contratação milionária, porque na mídia o Botafogo, com 3 milhões de torcedores, ele conseguiu abafar um pouquinho o que a torcida do rubro-negro fez. Com 3 milhões de torcedores. 3. Supostamente 10 vezes menos, né? Porque eles dizem que o Flamengo tem 30 milhões. Entre torcedores e simpatizantes. O Botafogo tem 3 milhões de torcedores, que é diferente. Uma coisa é você ser simpatizante de um clube, é igual a seleção brasileira em Copa do Mundo, né? Você vê muito simpatizante, muitas pessoas que não acompanham o futebol, mas por ser Copa, caraca, sinistro agora, hein? Por ser Copa, a pessoa tá ali, né? Acompanhando o jogo, e tá no momento bom, vai acompanhando e acontece isso. Esse é o simpatizante. O torcedor é aquele que tá lá, como o torcedor do Botafogo. 25 anos apanhando, tomando porrada na cara e não desiste. Compra briga na internet para contratar um jogador japonês. Ia falar chinês, japonês. Isso é torcedor. Mas é o ponto. A mídia, o Botafogo não pode errar. Eu já falei isso e repito. Alguns jornalistas, eles vão a fundo. Outro exemplo claro. A agência Spotlight, do Lúcio de Castro, um jornalista investigativo, ele fez várias matérias positivas em relação a isso, não colocando só o caso do Botafogo, mas em relação ao azeite Royal. O Botafogo foi aqui, ó, ali, ó. E o Flamengo, na matéria deles, mostrou só um cantinho de meia, não mostrou ali que o azeite Royal estava no Flamengo. E você não viu tanto estardalhaço quando um patrocinador do Flamengo daqui de cima, se eu não me engano, era alguma universidade, agora me fugiu o nome, estava envolvido, Universidade Brasil, se eu não me engano, se eu posso estar errado, vocês comentem aqui, fez alguma coisa de errado e você não viu tanto estardalhaço. Só pra gente bater esse vídeo que tá começando a chover aqui, e o vídeo não terá edição,
A situação é bem clara. Preparem-se, já falei isso algumas vezes. No momento que o Botafogo arrumar um investidor e não for um investidor conhecido, for alguém de fora, um investidor estrangeiro, alguma coisa assim, o cara vai ter a roupa revirada, e vão tentar encontrar algum erro. Porque parece que para alguns amigos do jornalismo é proibido que o Botafogo sorria, que o botafoguense cresça, que o Botafogo melhore. A mídia é assim, ela direciona, ela faz o que ela quer, sim, mas não são todos. E temos bons profissionais. E os que cobrem o Botafogo são todos profissionais sérios. E fora alguns que não cobrem o Botafogo, que são profissionais de garbo e elegância, profissionais com competência. Vocês conseguem separar o joio do trigo. Vocês conseguem separar aqueles que criticam. Tem alguns que criticam, sim, e o Botafogo merece algumas críticas, sim. Não estou passando pano para o Botafogo merece muitas críticas, sim. Mas alguns profissionais, eles só sabem criticar. Criticar por criticar. É a mesma coisa, pra gente matar fazendo uma analogia. É parecido aquele pai que briga com o filho a todo momento. O filho espirrou, o pai tá brigando. O filho chupou geladinho, gelado, que redundância, né? Chupou um geladinho com a mão suja, o pai tá brigando. Mas na hora que o filho apronta, ele vai brigar, o filho tá, porque já tá calejado. Critiquem sim, como eu faço com o Botafogo, como muitos fazem com o Botafogo, no momento que tem que ser criticado. Observem, só aqueles que descem a mão, que a mão para em relação ao Botafogo é um pouco mais pesada. Observem isso. É fácil vocês repararem quem só tem a mão pesada com o Botafogo. Não é fácil, coloquei Juca Kfouri, é um desses. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da Noite Alvinegra. Amanhã nós teremos giro de notícias mais cedo, às 8h30 da manhã, almoço com TF. E após Botafogo e Caxias, aquela live marotaça. O Roginho foi o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui, e tá chovendo pra caramba, abraço.